Amém. Amén. Todos estão bem? ¿Ustedes están bien? Hoje eu vou estar compartilhando a mensagem, depois de muito conversar com a missionária Ruth. Después de mucho hablar con la misionera Ruth, yo estaré compartiendo una mensaje del día de hoy. Porque, na verdade, semana passada nós falamos, né, sobre decisões e usamos como referência a vida de Sansão. En la semana pasada hablamos sobre decisiones y usamos como referencia la vida de Sansón. Então, depois de conversarmos, falarmos sobre Sansão e em seguida Samuel, né, que foi o juiz que veio depois de Sansão, eu quero falar hoje sobre escolhas. Y después de hablar de decisión, hablamos un poco sobre como Samuel, que fue el juez después de Sansón. Y ahora quiero hablar sobre escojas. Elecciones. Escojas y elecciones. Quando falamos sobre decisões, o ponto principal que nós vimos foi sobre as consequências. Cuando hablamos de decisión, el punto principal fue las consecuencias de las decisiones, ¿sí? Então, falamos sobre a vida de Sansão, né, como ele tinha tudo para ter sido um juiz bem-sucedido sobre Israel, mas as suas decisões trouxeram consequências graves sobre a vida dele. Hablamos sobre Sansón y cómo él tenía todo para ser exitoso sobre su gobierno en Israel, pero sus decisiones trajo a él consecuencias. E hoje estaremos falando sobre a vida de Samuel e como as escolhas de Samuel trouxeram grandes responsabilidades para a vida dele. Hoy vamos a hablar sobre Samuel y mostrar cómo las elecciones, las escoges de Samuel trajo sobre él responsabilidades. Então, primeiro vamos recordar, né, eu fazer um paralelo entre Sansão e Samuel, mas não como comparativo quem era melhor ou menos ou pior, mas como ver como as decisões e escolhas de ambos fizeram com que eles tivessem uma realidade diferente. Vamos a hablar un poco sobre, hacer un comparativo entre Samuel y Sansón, pero no vamos a hablar sobre cuál fue el mejor o peor, sino que cómo las consecuencias, cómo las decisiones y elecciones cambiaron la historia de cada uno de ellos. Por exemplo, vemos que ambos eram juízes sobre Israel. E se pegarmos o livro, de fato, o livro histórico, né, de Juízes, veremos que Sansão foi o último juiz até vir uma época em que Israel não tinha juiz governando eles. Si leemos la Biblia podemos ver que Sansón sería el último juez en Israel. Samuel, em Israel, do período em que não houve ninguém governando sobre eles, né? Foi Sansão. Mas, no contexto geral, sabemos que o último mesmo foi Samuel, porque ele exerceu o papel de juiz, sacerdote e profeta sobre Israel. Nel contexto de juez solamente, Sansón fue el último juez. Pero los fatos históricos es que Samuel fue como un juez, profeta y sacerdote, los tres en uno solo. Entonces, él fue el último juez. Ambos também eram nazireus. Recordam que era porque eles eram nazireus? Acuérdate que ellos eran nazireos. Y acuérdate por qué ellos eran nazireos. Um dos principais pontos do fato deles serem nazireus. Sim, porque não podiam beber, tomar bebida forte, não podiam cortar o cabelo, mas principalmente porque eram consagrados a Deus. Esse é o ponto principal, eles eram consagrados a Deus. O ponto principal de ser nazireus é que eles eram consagrados a Deus. El punto principal de ellos serem nazireos era que Dios los había consagrado. Então tá, vamos contextualizar pelo nascimento para vermos essa questão deles serem consagrados. Vamos contextualizar por el nacimiento para saber por qué ellos eran consagrados. Sansão foi filho da promessa. Sansón fue hijo de una promesa, ¿no? Dios hizo la promesa a su mamá. Lembrem, ele
o anjo visitou a mãe dele e falou que iria nascer aquele que iria liderar o povo de Israel. E aí, como promessa, Sansão veio para liderar Israel. Entonces, como promesa, Sansón vino para liderar a Israel porque Dios había prometido a su mamá que de su vientre nacería aquel que iba a liderar el pueblo de Israel. Já Samuel foi filho de oração. Era um sonho de Ana. Ana foi a mãe de Samuel. Ela queria muito ter filho, então ela consagrou Samuel, e em oração Deus foi e atendeu o desejo do coração dela. Ya Samuel fue un fruto de oración. Su mamá también no podía tener hijos, pero ella oraba a Dios y habló que si Dios le regalara un hijo, ese sería para servir a Dios. Entonces, a través de su oración, Dios concede a ella a Samuel. Tudo isso, vamos fazer a primeira leitura de hoje, que está lá em 1 Samuel. 1 de Samuel 7, del 2 ao 17. al 17. O versículo-chave de hoje é o 12. El versículo, el 12. 7, 1 Samuel 7, del 12 al 17. Diz assim: a arca permaneceu em Kiriat-Jearim muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar baixo de Bet-Cá, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhes o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gigal e Mispa, decidindo as questões de Israel em todos os lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava em sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. El versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer: hasta aqui nos ha ayudado el Senhor. Isso é muito importante. Chamou o nome daquele lugar, Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque esse é um ponto importante. Porque aqui a gente já viu uma grande diferença também entre Sansão e Samuel, enquanto juízes sobre Israel. El punto importante es que Samuel ve como Dios había hecho todo y habla que hasta aquí, el Señor no ha dejado de ayudarnos, ¿sí? Entonces él reconoce que Dios había hecho todo. El opuesto, Sansón, pensava que sua força fazia tudo. Isso, exatamente. Sansão, enquanto Sansão achava que as batalhas que ele vencia era por sua própria força, Samuel sabia que o Senhor é quem os ajudava em meio às lutas que eles travavam contra os filisteus. Então, enquanto Sansão tinha em sua cabeça: sou forte e venci as batalhas, Samuel pensava: não, Deus nos ha ajudado e por isso vencemos. Então, o primeiro ponto é: com que força você tem escolhido lutar?
Entonces el primer punto, ¿con cuál fuerza tienes elegido tú pelear? Porque é fato que diariamente nós temos nossas lutas, nós temos as nossas batalhas contra nós mesmos, ou contra os nossos pensamentos, ou contra as pessoas. Não bem contra as pessoas. É contra as pessoas também. Porque es muy claro que tenemos peleas diarias, ¿no? Peleamos contra nosotros mismos, contra los pensamientos, contra las situaciones, y hasta mesmo contra personas. Por exemplo, Sansão, quando ele tinha que lutar contra as pessoas, os seus próprios desejos, ele, na verdade, ele seguia buscando aquilo que satisfazia o eu dele, e não aquilo que iria agradar a Deus de fato. Então, ele sempre escolheu que usar a força do braço. Então, Sansão sempre, quando tinha que enfrentar uma batalha, ele sempre confiava em sua força. Ele nunca buscava a direção de Deus, senão que fazia o que a ele parecia bem. Então, ele eligiu sempre a força de seu braço, ele mesmo. Em contrapartida, Samuel, sempre que precisava, em uma luta como lemos, ele ia diante de Deus, ou seja, ele sempre estava em oração. Ele oposto a Samuel, que sempre que enfrentava uma batalha, ele chegava diante de Deus em oração. Então, sempre que se ponia uma batalha diante de ele buscava a Deus em oração. Então, Sansão, ele foi levantado, né, para Israel para liderar eles, mas ele fracassou porque ele sempre colocava os seus próprios interesses acima dos interesses de Deus. Então, Sansão não teve êxito em sua vida porque ele foi uma promessa de Deus, não? Que ele libertaria o povo de Israel. Pero ele não pudo ser-lo. ¿Por quê? Porque ele sempre fazia de sua maneira, nunca buscava a Deus. Já Samuel não. Samuel, ele tinha força espiritual e com essa força é que ele ia e fazia as lutas dele. Ou seja, ele se recarregava sempre em oração e estava sempre diante de Deus para poder vencer suas batalhas. E o oposto a Samuel, sempre que chegava uma batalha diante dele, ele ia a Deus em oração, se carregava, se llenava do Espírito, volvia e vencia as batalhas. Então, Sansão, como ele ia com a força do próprio braço, vamos ler lá em Jeremias 17:9. Vamos ler Jeremias 17:9. Que mostra o porquê que Sansão ele fracassou tanto indo às lutas com a força do seu próprio braço. E que nos mostra por que Sansão fracassou, não teve êxito, porque quando peleava as lutas com sua própria força. Jeremias 17, el verso 9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Então, a gente vê que Sansão ele foi uma vítima da vontade, né, do seu próprio desejo, das suas emoções, e ele se desviava da verdade por conta disso, né? Confiar Sansão, no próprio entendimento é desviar-se da vontade de Deus. Podemos ver que Sansão foi uma vítima dele mesmo. Ele sempre confiava em seu próprio julgamento. Então, ele confiava em seu coração. Mas em Jeremias nos habla, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Enquanto isso, Samuel não, ele confiava na força da oração. Ele sabia que diante de Deus, e se aquilo era de acordo à vontade de Deus, eles iriam ganhar as lutas. El opuesto a Samuel, cuando tenía tomar una decisión, siempre recorría a la oración. Primero iba delante de Dios en oración, sabiendo que con la dirección de Dios siempre vencería las batallas. Se formos comparar, Sansão era um homem, né, forte. A Bíblia fala que ele era bem forte, que essa força vinha de Deus. Em contrapartida, Samuel não era nem sequer Físico. militar. Porém, ele ia sempre o quê? Diante de Deus em oração. E isso já é um ponto para nós, sempre irmos diante de Deus em meio às nossas lutas. Sí, podemos pensar así que Sansón era un hombre grande, fuerte, de porte, ¿no? De militar, como para pelear. Ya Samuel no, era una persona común. Entonces, ese es un punto para nosotros, que somos comunes. Cuando tengamos que tomar una decisión, tenemos que llegar adelante de Dios.
robusto. Nosotros somos el normal, tú eres el normal, que está grande. Mas no es el normal, es la parte mala, es De Entonces sería que Sansón Robusto. tenía ese fuerte como de ejército, de pelear, ¿no? militar. Como si fuera grande. Samuel ya era más normal. Común. Isso nos faz entender que às vezes a gente olha muito para a aparência, sabe? Olhando Sansão, que era robusto, né, tinha força, e olhando Samuel, que só vivia ali, que era normal. Então pensamos o quê? Mediante uma luta, claro, Sansão vai ganhar. Mas Sansão não teve êxito, apesar de ter ganhado algumas lutas, mas ele não teve êxito em libertar Israel dos filisteus. Entonces, mirando la apariencia, por las peleas que tenía siempre Israel con los filisteos, aparentemente Sansón tenía todo para libertar a Israel de los filisteos, ¿no? Pero Samuel, que ya era más flaquito, normal así, ya no se miraba como que él pudiera hacerlo, pero él logró hacer, ¿es Sansón? No. Então, quando lemos quem que libertou Israel dos inimigos dos filisteus, Então, foi Sansão ou foi Samuel? Y ahora, ¿qué piensas tú? ¿Quién ha liberado Israel de los filisteos? ¿Sansón o Samuel? Sim, Es Samuel. verdad, Samuel. Isso nos mostra que não é com a força do nosso braço, não é segundo os nossos próprios entendimentos, mas é através de Deus. É Ele que vence as nossas batalhas. Entonces, eso nos demuestra que no es a través de nuestro entendimiento, de nuestro deseo y la fuerza de nuestro brazo que vencemos la batalla, sino es el opuesto. Cuando venimos delante de Dios, Dios pelea nuestras batallas. E quando eu falo em força do nosso braço, não é que a gente tem que ser forte, de fato, fisicamente, mas é quando queremos tomar a frente de Deus, sabe? Nas nossas decisões e escolhas, Deus está falando algo, mas a gente quer ir porque a gente quer dar aquela mãozinha para Deus. Cuando yo hablo la fuerza de nuestro brazo, yo no estoy hablando de verdad de la fuerza física. Estoy hablando de cuando ignoramos la voz de Dios para hacer lo que queremos nosotros, que era lo que Sansón hacía todo el tiempo. Por isso que ele sempre tinha as decisões de Sansão eram erradas. No final, levava ele ao quê? Ao erro. E constantemente Sansão ia errando. Y por eso que podemos decir que el resultado de las decisiones de Sansón confiando en su propia fuerza era mala, ¿no? Y trouxe malos resultados para él. Já Samuel, podemos pegar a leitura que a missionária nos colocou como desafio. Mateus 6:33, vamos ler. Vai ganhar café. Mateus 6:33. Mateus 6:33. Mateus. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Através da oração, ou seja, de vida com Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, nós vemos o quê? Que há sempre ganhos. Não tem como se perder quando Deus está como prioridade em nossas vidas. Llega siempre delante de Dios y poner todo delante de Dios en oración. No hay como perder. Siempre ganaremos. Sim, isso é honrar a aliança de Deus. Eso es como honramos la alianza, el pacto de Dios con nosotros. Então vamos para o segundo tópico, que é algo também que me chama muita atenção. El segundo punto. Quando eu falo sobre honrar a aliança com Deus, numa leitura que conclui o livro de Juízes, que é Juízes 22, último verso. Vamos ler Juízes 22. 21, 25. É 25. No, 21, 95. Juízes 21, 95. Juízes, sí. Volvemos a Juízes. Volvemos a Juízes. Jueces. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor.
Então a Bíblia vai dizer aqui que cada um fazia o que parecia melhor. Porque lembrem, Sansão já tinha morrido e foi um tempo em que não tinha um juiz sobre Israel. Não se tinha um juiz. Então, até vamos Samuel. levar em conta que nesta época, Sansón já havia morrido. Tomou um tempo entre Sansón e Samuel. Então, esse tempo não havia juez sobre Israel. Por quê? Depois dos juízes veio o tempo de reinado sobre Israel, a época dos reis. Depois do livro de Juízes, Israel tuvo reis. Então o que aconteceu? Assim que Sansão morreu, ficou sem juiz, quem foi levantado nesse período foi o profeta Eli, antes de Samuel, porque foi Eli que consagrou Samuel. Entre este período, acuérdate que se tienen las tres figuras principales del Antiguo Testamento. Son los profetas, sacerdotes y reyes, ¿sí? Entonces, cuando muere Sansón, el juez, se levanta el profeta, sacerdote Elí. Él era la persona responsable como de hablar con Dios y pasar la dirección al pueblo de Israel, ¿sí? E ele tinha filhos, só que os filhos de Eli eram pessoas que não andaram com Deus, eram depravados mesmo, avarentos, qualquer coisa nesse sentido. Elí era un profeta, pero él tenía hijos, pero sus hijos eran gananciosos, depravados. Todo que es malo definía la característica de los hijos de Elí. E aí, durante as batalhas que Israel tinha contra os filisteus, aconteceu de que teve uma luta no qual os filisteus roubaram a Arca da Aliança, tiraram do território de Acuérdate Israel. del arca de la alianza, era que tenía la vara de Moisés, el octavo de los 9, ¿sí? Esa arca significaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, en cuanto estaba Elí gobernando, en una de las batallas contra los filisteos llevaron el arca consigo. Ellos ganaron. E quando ele soube que os filisteus tinham levado essa arca e que nessa luta os seus filhos, 2 filhos, ele tinha 2 filhos, que agora eu não recordo o nome, morreram, ele já era bem velho, ele já tinha quase 100 anos, então ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre ali. Entonces, cuando Elí sabe, llega la noticia que sus hijos habían morido y que el arca que representaba la presencia de Dios en Israel estaba con los filisteos, él se cae, se rompe el cuello y se muere. Então não tinha, novamente Israel, aparentemente, né, Israel já não tinha uma outra liderança, só que nesse mesmo período ele estava cuidando de Samuel. Aparentaba que el pueblo de Israel estaba suelto, ya no tenía otro líder, ¿no? Pero en ese medio termo, Samuel ya vivía con Elí en el templo. Então, e nessa época aqui, quando Samuel ainda era criança, o povo de Deus, eles estavam em degradação, moralidade, idolatria e tudo que desagradava a Deus. Pero aún con el gobierno de Elí, el pueblo de Israel tenía sus dioses y cuando se muere Elí peora, ¿no? Entonces ellos traen como dioses que se llaman Baalins, son dioses de otros pueblos y adoraban ahí. Ellos vivían en depravación moral, física, de todo se pasaba en Israel. E então, quando ele morre, por que Samuel é levantado? Não somente porque os filhos de Eli tinham morrido, mas Samuel foi levantado porque todos viam que ele tinha vida com Deus. Y de ahí se levanta Samuel como profeta, sacerdote y también juez, ¿no? ¿Por qué? No es porque ya no tenía los hijos de Eli, sino que porque Samuel tenía vida con Dios. E quando nós temos vida com Deus, as pessoas olham, elas percebem isso. Então, sempre que precisar de um conselho ou algo assim, elas vão vir até nós. Entonces, cuando nosotros tenemos vida con Dios, las personas pueden mirar a nosotros y ver. Entonces, aun que ellas no crean, siempre que necesitan un consejo o algo, ¿a quién ven esas personas? A nosotros. Então, por ter vida com Deus, Samuel teve condições, né, para poder ser o último juiz sobre Israel. Para ser juiz sobre Israel e, consequentemente, foi o último juiz porque veio o tempo dos reis. Samuel, por tener vida con Dios, fue elegido a ser juez sobre Israel. Entonces, por eso que históricamente se habla que
Josué o Samuel foi o último rei de Israel. Sim. Porque, assim como ele foi considerado o último juiz sobre Israel, porque Ele ele último estava juez, liderando juez. o povo... Eu falei rei. Já. Juiz. É como... do mesmo forma que Moisés, podemos considerar ele o primeiro juiz. Porque ele também foi levantado para liderar o povo de Deus. De la misma manera que podemos considerar a Samuel como el último juez de Israel, es como podemos considerar a Moisés como el primero juez, porque Moisés fue quien sacó el pueblo de Egipto, todo ese camino, y termina ahí, entonces empieza Josué, y ahí sigue, ¿no? Aí, então, depois de Josué, então vem, de fato, os juízes, a época dos juízes, com Otoniel, que é muito importante, porque Otoniel, ele era sobrinho de Caleb, e isso mostra, quando você tem vida com Deus, como Deus te levanta, sabe? Em relação a posições, como Deus te levanta. Es muy importante entender que Dios, cuando nosotros tenemos vida con Dios, Dios nos levanta, Dios mismo nos levanta a la posición que Él quiere poner a nosotros. E então, ele veio, e Samuel, algo muito importante na vida de Samuel, é que ele vem e unge os primeiros 2 reis sobre Israel. Y Samuel fue responsable por ungir a los 2 primeros reyes de Israel. O primeiro foi Saul, El primero Saúl, e a Bíblia vai dizer que, nós lemos, né, que não havia rei sobre Israel e cada um fazia o que bem queria. y leímos, ¿no?, que no había juez sobre Israel y cada Sí. cual hacía lo que quería, estaban sueltos. E por que esse ponto é importante? Porque ese punto es importante. Porque Deus nunca deixou de ser rei sobre Israel. Porque Dios nunca había dejado de ser rey sobre Israel. Mas eles estavam, como com a morte de Sansão, e ficou esse período sem juiz, eles estavam soltos. Dios seguía siendo el rey sobre Israel, pero porque había morrido Sansón, ¿qué pasa? El pueblo de Israel se consideraba como si no tuviera rey. Isso. E por conta disso, eles começaram a olhar os outros povos e começaram a sentir inveja dos outros povos e desejar um rei como os outros povos tinham. Y por cuenta de esto, el pueblo de Israel, que tenía Dios como su rey, como su que le daba la dirección, empieza a mirar a los pueblos que estaban allá de alrededor de ellos. Ellos se hablan, nosotros no tenemos rey, pero este tiene rey, este tiene rey. Y ellos como que, ellos nunca habían considerado a Dios como su rey. ¿Sí? E aí a palavra vai dizer em 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, que, o versículo 6, 6. que eles pedem um rei para Samuel. Eles pedem que Samuel 1 ore de a Samuel Deus. 8, 6. Él llega hasta Samuel y pide a Samuel que ore a Dios por un rey. Cuando le dijeron que quería tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Versículo 7. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Então, é dessa forma, quando nós agimos pelos nossos impulsos, pela força do nosso braço, é isso que fazemos com Deus. Nós rejeitamos o reinado, a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Y ahora vamos a hablar. Cuando yo hablo que hacemos las cosas con la fuerza de nuestros brazos, es lo que estamos haciendo, rechazando a Dios en nuestras vidas. O primeiro ponto é sabermos que Deus, ele nos ama. A Bíblia vai dizer que ele nos amou desde a fundação do mundo. Antes mesmo, ele já havia nos amado e nos escolhido para sermos o quê? El primer punto es que tenemos que entender que Dios nos ama. Antes de la creación del mundo, antes de todo, Dios ya nos amaba. Mas quando fazemos assim como Israel, rejeitamos, né, a sua presença, a sua soberania, nós somos entregues aos nossos próprios prazeres e paixões. Pero cuando hacemos como Israel, el pueblo de Israel, que rechazamos la soberanía de Dios, vivimos adentro de nuestros propios deseos y satisfacciones. Então, quando Israel eles olhavam para os povos vizinhos e desejou um rei sobre eles, o rei que Deus permitiu foi um rei que mostrava quem Israel era, como estava o coração deles. Entonces, cuando el pueblo de Israel pide a Dios un rey, Dios consagra, entrega a ellos
un rey que demostraba cómo estaba el corazón del pueblo de Israel. Era um povo que se preocupava apenas com a aparência. Era un pueblo que se preocupaba con la apariencia. Porque Saul, Saul sim, tinha porte de exército militar, algo assim. Saúl habla que tenía buena apariencia como para luchar grande, fuerte. E é interessante porque Deus permite isso. Então já podemos ver que apesar as nossas escolhas, Deus ele vai permitir. Se você quer isso, ele até pode, mas para que você aprenda. Entonces podemos ver con eso que Dios permite que Israel tenga un rey, a pesar que ese rey no era según el corazón de Dios, pero Dios permite cuando deseamos algo para enseñarnos algo, para que aprendamos con nuestros propios errores. Sim, a Bíblia vai dizer em Deuteronômio que Deus ele levou, por exemplo, Israel ao Egito, ao deserto, para que eles pudessem ver o que estava no coração deles. En el libro de Deuteronomio habla que Dios ha llevado el pueblo de Israel a Egipto para que el pueblo de Israel pudiera ver lo que estaba dentro de su corazón. E assim conosco, sempre que estamos nesses momentos de lutas, devemos ir diante de Deus e saber como que está o nosso coração, se estamos indo com sinceridade diante dele. Entonces nosotros también tenemos que ser así. Cuando estemos enfrentando una batalla, tenemos que llegar delante de Dios y buscar a ver, segundo el plan de Dios, nuestros corazones, para saber cómo está nuestro corazón. Si estamos haciendo segundo nuestra fuerza o segundo la dirección de Dios. Isso. Saul, que foi o primeiro rei, que tinha aparência e tinha porte para ser rei, mas não tinha vida com Deus. Saúl tenía apariencia y porte de rey, pero no tenía vida con Dios. Tanto que ele fez o que era errado, ele começou a fazer sacrifício, ele era impaciente. Ou seja, a aparência de rei, mas a sua condução, as suas ações não eram de alguém que realmente poderia mostrar a aliança de Deus com seu povo, honrar a aliança de Deus. Entonces, Saúl tenía la apariencia de un rey, pero no honraba a alianza que Dios tenía con el pueblo de Israel. Então é por isso a Bíblia vai dizer que Deus rejeitou Saul. Enquanto ele ainda era rei, Deus o rejeitou. Dios, a la Biblia habla que Dios ha rechazado a Saúl aún no, cuando él seguía siendo rey. Ou seja, Saul estava no trono. Saúl estaba en su trono, mas quem era rei sobre Israel pero já era. rey sobre Israel era David, porque Dios ya lo había elegido, pero David no estaba en el trono. Sim. Então, às vezes, o lugar, podemos estar em lugares achando que somos, mas na verdade, diante de Deus, não é o que somos de fato. Às vezes nos ponemos en un lugar que creemos que estamos ahí, somos esta persona de ese lugar, pero al final no somos. Entonces siempre tenemos que buscar saber de Dios quién somos y dónde Dios quiere que estemos nosotros. Sim. A Bíblia vai dizer que no livro de Êxodo, se eu não estou enganada, é o 3:18, mas não tenho agora, mas em Êxodo, a Bíblia vai dizer que Moisés ele orava dizendo ao Senhor, Senhor, não me leve a outro lugar, a qualquer lugar se tua presença não for comigo. La Biblia tiene una canción que ustedes aman. No, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Entonces, ese es Moisés hablando con Dios, ¿no? Dios, yo no voy a ningún lugar si tu presencia no está conmigo. Então, isso é muito importante, para nós não estarmos nos colocando em lugares onde Deus não estará conosco, não está conosco. Nosotros tenemos que pensar en esto, que no debemos estar en los lugares donde Dios no está con nosotros. Porque assim foi com a vida de Saul. Ele estava no trono, mas diante de Deus ele já não era mais rei. Y así se pasó con la vida de Saúl, ¿no? Él estaba en el trono, pero Dios ya no estaba con él. Dios ya lo había rechazado. Isso porque, pelas suas escolhas, Saul deixou de ser rei, segundo as suas escolhas, que decidiu, né, e escolheu não honrar a aliança Saúl de Deus. fue rechazado por Dios, no es porque Dios lo quería rechazar, sino que las consecuencias de las decisiones y de las elecciones de Saúl lo llevó a ser rechazado por Dios. Em contrapartida, Davi não tinha aparência de rei. En contrapartida, David no tenía apariencia de rey. Era bonito, pero no con apariencia de rey para pelear. Sim, era bonito, mas não tinha esse porte, até porque Davi, quando foi ungido rei, só era um adolescente.
Hasta porque cuando David fue ungido como rey, seguía siendo un adolescente, no era un adulto todavía. Porém, Saul, enquanto adulto, não tinha maturidade para honrar a aliança de Deus. Em contrapartida, Davi, que era um jovem, honrou a aliança com Saúl Deus. era un adulto ya, puesto, ¿no? No tenía maturidad para honrar el pacto de Dios. Pero David, en contrapartida, era un joven y tenía esta maturidad de buscar honrar el pacto de Dios. Tanto que a Bíblia fala que quando Samuel foi ungir Davi, ele estava no pasto, ele era pastor de ovelhas, e ali ele tinha as experiências com Deus. En la Biblia habla que cuando Samuel fue a ungir a David, él estaba cuidando de las ovejas de su papá. Y ahí, cuidando de las ovejas de su papá, la Biblia habla que él tenía experiencias con Dios. Então, quando veio o gigante Golias na batalha dos filisteus, Entonces, cuando llega la famosa batalla entre David y Goliat, por que Davi, dos fatores que faz com que Saul, que na época era rei, permite com que Davi vá para a luta adiante? uno de los factores es que Saúl, un adulto, el rey, da permiso a David que pelee un adolescente con un gigante. Imagínate. Não foi pela aparência. No es por la apariencia de David que ni la ropa de Saúl él podía sostener de pie, se ponía y se caía. Não foi pela força. Tampoco por la fuerza, porque no podía levantar la espada. Não foi pelas armas. Y tampoco por las armas, porque David no era habilidoso. En esa época todavía no usaba la espada. Sim. Foi o seu relato, o relato dele, de que enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele já tinha matado um urso e já tinha matado um leão. Pero fue la confianza que tenía él en Dios, ¿no? Porque en cuanto cuidaba las ovejas de su papá, ya había matado un oso y un león. E eles, por que eles confiaram? Como eu penso, né? Davi era só um jovem. Aí ele chega diante do líder de Israel e diz assim, não, porque quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu matei o leão e o urso. Quem ia dar crédito a Davi? Entonces, ¿qué pasa? Que llega él, no, las personas llevaron a David como que medio que así como, mira, él quiere pelear con el gigante. Entonces llega delante de Saúl y habla, no, cuando yo estaba cuidando a las ovejas de mi papá, yo maté un oso y maté un león. Y lo creyeron. Imagina, era un joven. Imagina que Cata me llama, tía, deja que yo voy porque yo sé cocinar, sé hacer todo. Não tem como ter crédito com apenas um relato, mas porque Deus era com ele, eles deram esse crédito, porque era para cumprir o plano de Deus. Pero porque Dios estaba con David, todos creyeron en él, porque este era un propósito de Dios para que su plano fuera cumplido, ¿no? E as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas, uma coisa temos que ter certeza. Una cosa tenemos que estar seguros, que las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, Elas se cumprem ellas se cumplen. no tempo certo, Se cumple en el tiempo correcto, na hora certa, en la hora correcta, no local certo. en el momento correcto, en el local correcto. Então, por isso Davi foi adiante e venceu aquela batalha contra o filisteu, porque eles estavam caçoando. Casuando. Entonces David gana la batalla a los filisteos que estaban Subjugando. David gana la batalla donde el gigante estaba refutando al pueblo de Israel como si ellos no tuvieran Dios. E a conclusão, refutando. E a conclusão daquela batalha foi o quê? Sí, burlando, refutando. E a conclusão daquela batalha é que Davi vence o gigante. E a conclusão é que Davi vence, não, o gigante. E foi pela força do seu próprio braço? E foi a força do próprio braço de Davi? Foi pela arma que ele tinha? Foi a arma que tinha ele? Porque até a morte de Golias foi com a arma do próprio Golias. Hasta porque Golias morreu com sua própria espada. Então, nisso podemos ver o quê? Como Deus, né? Deus faz todas as coisas e parece ser muito loucas e confusas, mas somente na nossa cabeça. Parece às vezes que quando Deus está fazendo as coisas nos parece confuso, não? É como se estivéssemos assim, pero em nossa cabeça
no hace sentido. Mas Deus, ele tem o controle de tudo. Pero Dios tiene el control de todo. E ele tem tudo muito bem organizado. Él ya tiene todo muy ordenado. Vamos concluir. Então, vamos como conclusão. Conclusión. Ah, é porque tá parado. Como conclusão, eu falei, Sansão foi filho da promessa e fez coisas erradas diante de Deus porque não se apegou à aliança de Deus corretamente. Entonces, Sansón fue un hijo de la promesa, pero no honró la alianza con Dios, no tuvo éxito. Enquanto Samuel foi filho da oração e honrou a aliança com Deus. Aparte que Samuel fue hijo de la oración y honró su promesa con Dios. Então, isso mostra que coisas elas vão chegar às nossas mãos porque são promessas de Deus e elas vão ser cumpridas. Eso significa que todo que va a llegar a nuestras manos es porque son promesas de Dios. Entonces, si es promesa de Dios, se cumplirá. E se é promessa de Deus, apenas descanse. Y si es promesa de Dios, descanse solamente. No entanto, coisas vão chegar nas nossas vidas porque são sonhos nossos. Pero hay cosas que llegarán a nuestras vidas porque son nuestros sueños. E para esses sonhos precisamos ter vida de oração com Deus. Y para que ese sueño, los sueños, se conecten con la voluntad de Dios, tenemos que tener vida con Dios. Então ore, porque Entonces, se é vontade ore. porque se é vontade de Deus, Porque si es de la voluntad de Dios, certamente se cumprirão. ciertamente se cumplirá. O exemplo que temos, Sansão, que foi promessa e veio El ejemplo es que Sansón, que es hijo de la promesa, e Samuel, que foi filho da oração. y Samuel, que fue exitoso, es fruto de una oración. Então, sempre em momentos de suas decisões e escolhas, escolha sempre honrar a aliança de Deus. Entonces, en los momentos de sus decisiones, escoja siempre honrar el pacto de Dios con tu vida. Amém? Amén. Vamos orar. Oremos. Pai, nós te damos graça por essa tarde. Padre, te agradecemos por esta E tarde. nos ajude, Pai, sempre a tomar decisões e fazer as escolhas que honrem a tua aliança. Ayúdanos, Señor, a siempre tomar decisiones y las elecciones que honra tu pacto. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Te agradecemos, Señor, por todo que ha hecho en nuestras vidas e pela direção que o Senhor dá a cada um de nós. y por la dirección que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Nós te amamos Nosotros te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. porque el Señor nos ha amado primeramente. E te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amém.